Olá, turma, tudo bem? Bom, hoje iniciaremos aí o nosso terceiro bimestre. Eu havia colocado esse material para vocês, né, já tem mais ou menos umas 2 semanas, sobre a introdução, né, à ótica geométrica. E nessa aula, né, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre, né, o que é essa ótica geométrica, né, e vamos falar também sobre o início ali do estudo da luz, tá? E se der tempo a gente vê aí também algumas questões, tá bom? Bom, primeiramente, a ótica, né, a ótica como um todo, ela é um ramo da física que estuda a luz, né, todo e qualquer fenômeno luminoso, né, que é relacionado à luz é estudado dentro da ótica. A ótica, existem dois tipos de ótica, né, a ótica geométrica e a ótica física. A ótica geométrica se preocupa muito em estudar a questão da geometria que está atrelada a essa questão da luz, né, o sentido do raio luminoso, o feixe, né, e outros fenômenos. Bom, o estudo da ótica é um estudo muito antigo, né, ele ficou bastante importante, digamos assim, com a contribuição de Isaac Newton, né, e outros também, outros físicos brilhantes, tanto quanto ele, né, deram sua contribuição para o entendimento da luz. E graças a esses físicos aí, nós temos a concepção hoje, né, de que a luz ela tem uma natureza dual, certo? O que significa isso? Que ora ela se comporta como onda, ora como partícula, tá legal? Então, essa concepção era muito interessante, né? Porque alguns séculos atrás entendia-se que a luz, né, era uma onda, e outros físicos, né, acreditavam que a onda era uma partícula, ou formada por partículas, enfim, né? Mas hoje nós sabemos que ela tem um comportamento dual, tá? Beleza. Bom, para nós entendermos realmente a questão da ótica geométrica, vamos falar sobre alguns conceitos que são fundamentais, tá? E o primeiro deles é o raio de luz. Bom, o raio de luz, na verdade, é uma linha, né, imaginária que você traça ali para poder representar ou identificar o sentido da luz, tá ok? Bom, o conjunto de raios forma o chamado feixe, né, o feixe de luz ou feixe luminoso. Esse feixe ele pode ser, né, formado por raios paralelos, ele pode ser um feixe convergente ou um feixe divergente, tá legal? Convergente porque converge para um ponto, né, e divergente porque acaba se espalhando. Bom, e aqui nós temos os meios de propagação da luz, né? Temos o meio transparente, né, o meio translúcido e o meio opaco. Bom, o que é o meio transparente? É aquele onde a luz ela consegue atravessar esse meio, né, sem dificuldade nenhuma, tá ok? Então, esse é o meio transparente. É o meio que não oferece dificuldade à propagação da luz. Já o meio translúcido, a luz atravessa, mas com uma certa dificuldade. Por exemplo, quando você pega um papel vegetal, né, que você olha, por exemplo, contra algum objeto, ou mesmo o sol, ou uma vela, né, você não vê nitidamente o que está do outro lado. Né? Talvez veja um formato, mais ou menos, mas não vê perfeitamente porque é um meio translúcido. Tá legal? Mas se você consegue ver alguma coisa através do material, é porque ele é translúcido. Tá? Se você conseguir enxergar de forma nítida, é transparente. E opaco é aquele meio onde a luz não consegue atravessar. Ok? Ela não consegue atravessar o meio opaco. Exemplo, né, uma parede, né, uma pessoa, enfim. Bom, e aqui nós temos o conceito de fontes de luz, tá? Bom, nós temos a fonte primária e a fonte secundária. Qual é a diferença entre as duas? A fonte primária é aquela que emite luz própria e a secundária é aquela que reflete a luz. Tá legal? Exemplo, o Sol é uma fonte primária de luz, enquanto que a Lua é uma fonte secundária de luz, porque a luz que nós vemos da Lua, na verdade, é proveniente do Sol, né? A Lua só faz refletir essa luz em direção à Terra. E outra coisa interessante com relação à questão da fonte de luz, né? Essa fonte, ela pode ser também pontual, né, ou extensa. O que significa isso?
ela pode ser formada apenas por um ponto luminoso, né, um ponto ali iluminando o ambiente, ou pode ser um feixe de luz, tá? Pode ser um corpo extenso, tá? Emitindo luz, como é o caso, por exemplo, de uma lâmpada fluorescente daquelas compridas, né? Ou até mesmo o Sol, também o Sol é considerado uma fonte extensa de luz. Ok? Bom, e aqui nós temos os princípios da ótica geométrica, né? O primeiro deles é o princípio da propagação retilínea da luz. Nesse princípio, né, ele diz o seguinte, que a luz sempre se propaga em linha reta, sempre, tá? E é por causa desse princípio aí que nós temos, por exemplo, a formação de eclipses, né? Eclipse solar, eclipse lunar, são fenômenos, né, astronômicos que são causados pela propagação retilínea da luz, tá bom? Bom, e aqui nós temos o princípio da reversibilidade da luz. Isso aqui é interessante porque, por exemplo, isso aqui explica como uma pessoa consegue enxergar, né, uma outra pessoa através de um espelho. Quando você está num carro, por exemplo, né, você consegue conversar com o motorista, mesmo estando no banco de trás, você consegue enxergar, né, o motorista e conversar com ele através do espelho retrovisor interno do carro, certo? Então, isso caracteriza o princípio da reversibilidade da luz, ok? Bom, o princípio da independência dos raios luminosos é o seguinte: cada raio de luz, ele tem a sua própria trajetória, ou seja, na verdade, um não interfere no outro, tá? Uma certa luz não interfere na propagação da outra, porque elas são independentes. Podem se cruzar sem problema nenhum, tá? Mas uma não acaba interferindo na trajetória da outra, beleza? Ok. Bom, basicamente, pessoal, a parte teórica, essa introdução ao estudo da luz, é isso aqui, ok? Bom, eu trouxe aqui algumas questões para nós fazermos, beleza? E na próxima aula a gente vai trabalhar outras coisas relacionadas à luz, tá bom? Bom, primeira questão aqui, olha. A formação de sombra evidencia que, bom, presta atenção, para que haja sombra, é necessário que a luz se propague em linha reta, beleza? Então, eu já sei aqui que a primeira é a letra A, ok? Bom, segunda questão. Uma sala é iluminada por um feixe de luz. A sombra de um objeto projetado na parede apresenta uma região de penumbra. Penumbra é o seguinte, né? Você tem aquela região mais escura, que é a sombra, e ao redor se forma uma região mais clara, que é a penumbra, ok? Mas toda vez que eu tiver penumbra, significa que a minha fonte não é pontual, ela é extensa. Toda fonte extensa de luz, ela gera, além de sombra, penumbra também, ok? Então, se eu estou vendo uma penumbra, né, numa certa região ali, estou vendo penumbra, é porque com certeza essa fonte de luz, ela não é pontual, ela é extensa, tá bom? Então, é a letra D, ó. Terceira, a figura ilustra, né, fora de escala, obviamente, a ocorrência de um eclipse do Sol em determinada região do planeta Terra. Esse evento ocorre quando estiverem alinhados o Sol, a Terra e a Lua, funcionando respectivamente como fonte de luz, anteparo e obstáculo. Para que possamos presenciar um eclipse solar, é preciso que estejamos numa época em que a Lua esteja na fase... Bom, presta atenção, eclipse solar, tá, significa que acontece durante o dia, né, e a Lua, ela encobre o Sol. E aí, nessa região, né, fica sombra, tá, onde você está presenciando esse eclipse. Bom, então, como o Sol está iluminando a parte de trás da Lua, o que você vai ter, né, é uma Lua nova, que você vai ter a parte escura da Lua voltada para você, certo? Então, nova apenas, letra D. Quarta, na figura a seguir, F é uma fonte de luz extensa, né? Aqui, imagina que é uma lâmpada fluorescente. E A, olha isso aqui, ó, certo? É um anteparo, tá? Ele é opaco, então não deixa a luz atravessar ele, tá? Pode-se afirmar, né, que 1, 2 e 3 são respectivamente regiões de... Bom, eu já sei que o 2 aqui é sombra, né? Sombra. Então, com certeza, o que está de um lado e do outro aqui é penumbra. Então, seria penumbra, sombra e penumbra. Certo? Letra C, ó. Bom, e aqui nós temos a quinta, né? As imagens abaixo correspondem a um acessório de segurança para quem
tem que transportar um bebê na cadeirinha no banco de trás. O espelho retrovisor para bebê, né? Para que os pais possam ver o filho sentado na cadeirinha, fixado no banco traseiro e de costas para os ocupantes dos bancos da frente do carro, né? O espelho deve ser fixado no encosto de cabeça do banco traseiro, defronte do bebê. Assim, né, os pais, ao olharem para o espelho retrovisor interno do automóvel, poderão ver a imagem refletida do bebê. O princípio da ótica geométrica que permite que isso seja possível lembra, acabei de falar, né? É a reversibilidade dos raios luminosos, letra D. Ok? Então, pessoal, é isso. Espero que você tenha entendido essa parte inicial aí da ótica geométrica, tá bom? E na próxima aula tem mais, tá bom? É isso.